pessoal, Matheus Jesus falando aqui de novo. E hoje nessa aula vamos falar um pouquinho sobre exponenciais, funções exponenciais, um pouco de como lidar com elas, um pouco de como calculá-las, as regras que as regem, né? Aqui, ó, essa aqui é uma função exponencial, certo? Ó, y que é igual a e, né? O neperiano elevado a x. Matheus, qual que é a cara da função exponencial? Eis a ela aqui, ó. Essa aqui é a cara de uma função exponencial, ó. Assim, você pode entender uma função exponencial, você já deve saber, mas para quem não sabe, para quem não se lembra, a função exponencial ela é um grupo de funções, né, que crescem ou decrescem muito rapidamente. Né? Para você associar, para você lembrar, para você memorizar, as funções exponenciais são aquelas que crescem ou decrescem muito rapidamente, desse jeito aqui, ó. Olha só para vocês verem, ó. Essa função aqui, por exemplo, a e elevado a x, ó, antes dela chegar no valor 4 aqui, ó, ela já cresceu bastante, ó. Antes dela chegar no valor de x igual a 4 aqui, ó, olha pra você ver, ela já tá quase explodindo ao infinito aqui, ó. Certo? Olha lá. Já vai indo embora. E aqui eu posso ir mudando, quer ver? Ó, vou mudar o valor da minha base aqui, né? Ó. Em vez de eu colocar aí, vou colocar aqui 5, vai, um valor maior. Olha lá. E aí ela vai, você perceba que ela vai tendendo ao infinito mais rapidamente à medida que eu vou aumentando o A aqui, né? Eu chamo de A aqui, que na teoria eu vou chamar essa base, a minha base aqui, ó, dessa função aqui de A, certo? À medida que eu vou aumentando lá a minha base, você perceba na minha função, ó, tá, que ela vai se aproximando mais aqui, ela vai tentando encostar mais aqui no eixo das ordenadas aqui, ó. Né? Mas isso significa, no final de contas, que ela vai explodindo ao infinito mais rapidamente à medida que eu aumento a base. Então, só de olhar no gráfico aqui, a gente já percebe algumas coisas, né? Ó. Certo? Então, essa é a cara da função exponencial. Ela é só assim, Matheus? Não, por exemplo, ó, se eu colocar essa base aqui, ó, para um valor menor do que 1, vamos lá, meio, olha lá. Olha o que acontece, ó. Né? Já altera completamente a feição dela, ó. Né? Agora ela vem desse lado aqui do eixo das ordenadas, né? E vai, assintoticamente aqui, vai tendendo a zero ali, ó. Certo? Tá? Mas é só o início aqui, só para a gente ir introduzindo aqui essa função. Vamos agora para a teoria, né, que é o que importa mesmo. Aí, vamos lá. Então, função exponencial. Como eu falei, né, talvez uma frase legal para vocês guardarem aí. As funções exponenciais são aquelas que crescem e decrescem muito rapidamente. A cara dela, né, como eu já mostrei lá no software, é isso aqui, ó. Né? É uma base, certo? A gente chama esse Azinho aqui da base, né? E aqui eu tenho o meu expoente, certo? Que é o quanto eu vou elevar essa minha base. Ou melhor dizendo, o número de vezes que eu vou estar elevando a minha base A aqui, certo? Então pegue um número real, A. Opa, tem que lembrar lá, hein? Números reais. Então, tudo que engloba, né? Todos aqueles grupos lá, né? Engloba todos aqueles grupos. Os números naturais, números inteiros, números racionais e por aí vai. Tá? Todos eles. Pode colocar qualquer um aqui. Negativo, positivo, certo? O A pode receber qualquer valor. 1, 0, os reais mesmo, certo? E um número natural N. Tá? Agora aqui é natural, certo? Ok? Só os números positivos e o zero. Sendo N maior ou igual a 2, certo? Na verdade não o zero, porque o N ele tem que ser maior ou igual a 2. Ah, Matheus, mas por que isso tem que ser maior ou igual a 2? Porque se eu colocar 1 aqui, por exemplo, vai dar o A mesmo. Tá? Então, assim, em termos de algum resultado diferente, né, a gente costuma considerar, para ter alguma coisa, né, para ter alguma mudança, N maior ou igual a 2, porque é a partir daí que a gente vai saindo do próprio resultado de A. Né? Se eu colocasse 1 aqui, daria A e já era. E se eu colocasse 0 aqui também no meu valor de N, aqui daria 1. Então, assim, a gente quer sair desse ciclo, então a gente faz N maior ou igual a 2. Mas a gente vai também usar exemplos aí de 0 e 1 para a gente ver o que acontece. Né? Então, chamamos de potência de base A, né? A gente fala assim, ó, da potência de base A, olha lá minha base, e expoente N
isso daqui. Ó, agora aqui já não é função não, tá? Você tem que entender o seguinte. Quando a gente fala de função, a gente está dizendo, na verdade, ó, por exemplo, que um tal valor de y, né, que é a minha função variável, né, o y, ele vai receber valores a partir de uma relação aqui, que é a função do quê? Que é a função de x. Então toma cuidado que isso aqui ainda não é a minha função, certo? Função exponencial. Né? Aqui é a exponencial. Isso é a exponencial. Isso aqui é o esqueleto da exponencial. Né? Uma base elevada a um expoente. Né? Ou seja, ou um número que eu elevo um número n de vezes, né, esse mesmo número. Né? No caso aqui, número A, a letra A, no caso, né? Que eu represento esses tais números, que eu posso usar qualquer um. Eu já mostrei aqui, o número real. Ok? Mas aqui ainda não é a função. Aqui é esqueleto da exponencial. Isso é exponencial. Né? Depois a função ela começa a ocorrer quando eu associo a esse valor aqui, né, a uma variável, né, que a minha variável y vai receber os valores aqui à medida que eu vou substituindo n aqui. Tá? Aqui é só belezeira. Então, continuando aqui, olha lá. É isso aqui. Né? Lá elevado a n, na verdade, é a vezes a, vezes a, vezes a, n vezes. Certo? Até a enésima. Até o enésimo fator lá. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. A elevado a 3. Bem simples, né? É o a vezes ele 3 vezes lá. Vou só colocar aqui, ó. Vou colocar vezes aqui, também não precisa. Olha lá. É o a vezes ele. Esse aqui não é x não, tá? É vezes, multiplicação. Então a vezes ele, olha lá. 3 vezes. Ah, e aqui? Simples também, olha lá. É o a vezes ele. Quantas vezes? 6 vezes. Certo? Olha lá. Deixa eu ver se eu fiz certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ok. Ah, agora, vamos começar a colocar número, né? O A ele pode receber qualquer número, o A ele é real. Né? Então, vamos, por exemplo, associar a ele o valor 3. Né? Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 vezes 3. Ah, vai dar quantos, Matheus? 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Ok? Então, isso é exponencial, certo? Lá, basicamente é isso. Ah, e aqui, Matheus? Opa, peraí. Ah, é real, aceita qualquer valor, inclusive um valor negativo. Mas quantos que tá isso aqui, Matheus? Vamos fazer uma coisa, ó. Isso aqui na verdade é isso, né? Ó. Menos 3, olha lá, vezes menos 3, ok? Agora vocês precisam relembrar, né, dessas relações básicas, né, de multiplicação aqui. Quando você multiplica, por exemplo, menos 1 vezes menos 1, o que você vai ter? Você vai ter, então, a multiplicação desse menos, ó, com esse menos aqui, ó, certo? Ou seja, o que é menos vezes menos? Dá mais. Você precisa relembrar disso, hein? Precisa saber disso. Menos vezes menos dá mais. Então, isso aqui vai dar mais, né? 1 vezes 1 vai dar 1, certo? Agora, vamos supor aqui uma coisa, né? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E aí, agora, quantos dá isso? De novo, vamos lá. Ó, sempre relembrando, ó, sempre relembrando isso aqui, ó. Menos vezes menos, olha lá, é igual a mais. Não esqueça disso. Ah, Matheus, mais vezes menos. Quantos que dá? Opa, dá menos, certo? Você precisa relembrar que sempre quando os sinais são iguais, né? Seja ele mais, olha lá, vezes mais, vai dar mais, certo? Menos vezes menos vai dar mais. Então, sempre que os sinais forem iguais na multiplicação, dá mais, dá positivo. Né? Sempre quando os sinais forem diferentes, dá o negativo. Certo? Lá, então, aqui no caso, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais vezes menos, opa, são diferentes, então dá menos. Né? Lá, e mesma coisa, não importa, é comutativa a multiplicação, né? Não importa a posição aqui, ó lá, e menos vezes mais dá menos, ó lá, tá? Não esqueça disso. Tá? Pra gente poder entender isso aqui direitinho. Então vamos ver. Vou retornar aqui. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Vamos lá. Ó. Ó. Vamos fazer os sinais primeiro. Menos vezes menos. Aqui já vai dar mais, né? Porque é igual. Agora, eu tenho um sinal aqui de quê? De menos esperando aqui para multiplicar, né? Tá todo mundo multiplicando aqui. Mais vezes menos.
Olha lá, diferentes. Então, em termos de sinais, vai dar negativo, hein? Certo? Então, isso aqui, na verdade, né, os uns, se você multiplicar os uns, né, os números uns aqui, né, 1 vezes 1 vai dar 1 mesmo, então vai dar menos 1. Então, pessoal, o que é a moral da história aqui? Ó, quando esse expoente aqui, né, ele for, perceba uma coisa, quando ele for par, o que você tem? Você vai ter um resultado positivo. Mas quando que eu olho isso, Matheus? Quando eu tenho um sinal negativo aqui. Ó. Sempre quando você tem um sinal negativo aqui na sua base, ó, você tem que observar qual é o seu expoente para você saber, para você não ficar fazendo isso aqui sempre, entendeu? Pra você não ficar fazendo isso aqui sempre, você percebe. Sempre que for par, né, como a gente viu aqui, ó, vai dar positivo. Né, porque se o 2, ó, se dois números, né, eu fiz 1 vezes 1, né, 1, 2. Se 2, que é par, dá positivo, essa regra vai se seguir até o infinito. Né? Então, sempre os pares vão dar positivo. Né? E sempre os ímpares vão dar negativo. Tá? Lembra disso. Isso é importante. Certo? Então, aqui no caso, ó, colocando aqui, ó. Então, aqui eu não preciso nem fazer. Né? Só me importa saber quantos que é 3 vezes 3. Ok? Ela pegou a 9. Ah, Matheus, é lá, porque dá positivo. Né? Menos vezes menos, dá positivo é igual. Isso segue até o infinito. Certo? Pode chegar um número próximo do infinito. Se ele for par aqui, ó, se tiver um número próximo do infinito aqui, só se for par, né? Aí, não tem problema, vai dar positivo. Certo? Se for ímpar, né? Aí você mantém o sinal. E como a gente viu aqui. A gente vai ver mais exemplos pra frente. E aqui, Matheus, como é que resolve isso daqui, ó? Essa exponencial aqui. Mesma coisa. Né? A diferença é que agora eu tenho uma fração aqui. Né? Existe uma regrinha que eu posso fazer o seguinte, ó. Em vez de eu escrever dessa maneira aqui, eu posso escrever isso aqui de outra maneira. Ó. Veja bem, eu posso escrever isso aqui ó, como sendo 1 elevado na 4. Eu posso associar, entende? Ó? Eu posso associar essa potência que está aqui a ambos os dois números. Isso tanto na multiplicação quanto na divisão. Tá? É uma regra de exponencial. Certo? Olha lá. Dividido por 2 elevado na 4. Olha lá. Isso aqui é numericamente igual a isso daqui. É como se você estivesse associando a cada um dos valores aqui, ó, do meu numerador e do meu denominador, esse expoente aqui. Certo? Tanto na multiplicação quanto na divisão. Essa regra vale. Okay? Então agora fica fácil. Ó. Esse aqui vai ser 1 elevado na 4. Bem lógico, né? Dá 1. É 1 vezes ele mesmo 4 vezes. Então todo número de cada 1 é ele mesmo. Então não vai fazer diferença. Lá vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Hora eu ponho os pontinhos aqui, hora eu ponho x, mas tudo é multiplicação, tá? A hora que não for eu falo. Olha lá. Isso aqui vai dar 1 dividido lá. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 2 vezes 2 vai dar 16. Ela dá 1 sobre 16. Certo? Deixa eu aumentar para vocês verem aqui. Ok? Não é muito segredo. Né? Assim, eu acho que o mais complexozinho aqui para você lembrar é só isso daqui. Tá? Inclusive eu vou colocar outro exemplozinho aqui agora. Bem simples, ó. Tá, vamos começar mais de boinha, né? Para quem já sabe, paciência, a gente vai complicar. Sempre digo isso, tá? Vai fazer exercícios na outra aula aí. Olha lá. E aí, quanto que dá isso aqui, galerinha? Olha lá, ó. Expoente ímpar. Então a gente já viu aqui, ó, vai dar negativo sempre, mantém o sinal. Então menos 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Certo? Ok? Opa, eu fiz errado aqui então, hein? Aqui é só 3 vezes nela, tava viajando. Certo? Aqui é só 9, tá? Agora que eu vi aqui, fazendo aqui, eu percebi o erro aqui. Certo? Então, beleza. Continuando aqui, ó. E agora, ó? Quanto dá isso daqui, ó? A elevado a 1, A elevado a 0. Olha lá, bases negativas, a gente já viu os casos aqui, né? Sempre quando for par, né, tira o sinal positivo. Sempre quando for ímpar o meu expoente, mantém o sinal. Então aqui, ó, A elevado a 1. Todo número elevado a 1 é exatamente ele mesmo, né? Como se eu não elevasse, certo? Olha lá. É ele mesmo, simplesmente. Ok? Olha lá, A elevado a 0. Bem simples, né? A elevado a 0, seja aqui no Brasil, seja na China, seja no mundo inteiro, ou seja no universo, não sei, também no universo, né?
Mas, pelo menos aqui no planeta todo, isso aqui vai dar 1, tá? Tá não, hein? Cuidado. É dar 1. Tem gente que engana isso aqui, certo? Então, todo número elevado a zero é 1, ok? Olha lá, e aqui, Matheus? Quanto que dá isso aqui? Opa! Primeiro de tudo, vamos analisar o sinal, né? Base negativa, olha o expoente. O expoente é par? Beleza. Se o expoente é par, perde o sinal. Isso aqui é simplesmente A vezes A, ok? Vou colocar aqui no texto. Olha lá, A vezes A. Positivo, certo? Por quê? Porque expoente par. E aqui, Matheus? Olha lá, eu tenho aqui um expoente que ele é o quê? Um expoente ímpar. Se ele é um expoente ímpar, o que acontece com o meu sinal? Ele se mantém, ok? Como a gente viu aqui nessas relações aqui, tá? Então, isso aqui simplesmente é A vezes A vezes A vezes A vezes A, certo? Seja ele qual for o valor, ok? E aqui o gráfico, né? Ou seja, eu me coloco aqui agora a vocês relembrarem, né, um pouco mais sobre o gráfico, tá? Vamos dar uma retornada aqui só para a gente dar uma analisada melhor. Tá? Eu falei para vocês que à medida que eu aumento o meu valor de A, né? Agora vocês estão mais familiarizados aqui com essa notação, né? À medida que eu aumento meu valor de A, certo? Ele vai tendendo a se aproximar mais aqui do eixo das coordenadas, né? Porque ele vai tendendo ao infinito mais rapidamente, né? Então, à medida que vai passando os valores de x aqui, né? Para menos valores de x, ele já vai aumentando mais rapidamente à medida que eu aumento a minha base. Prova disso, ó. Perceba aqui, ó. Tá em 2, ó. Agora eu vou aumentar para, sei lá, 100. Olha lá para você ver. Então, para valores muito pequenos de x aqui, que é o que eu vou colocando lá, ele já vai estourando ao infinito. É porque é uma base maior. Tá? Matheus, e se eu colocar agora, né, diferente do que eu já coloquei até agora, um valor negativo para ele aqui? Vamos supor, menos 30. Olha lá o que acontece, ó. Certo? Você perceba que o gráfico agora ele fica no sentido negativo aqui das ordenadas. Tá? Ele começa a ter valores negativos. Ok? Olha lá, à medida que ele vai descendo aqui. Ok? Olha lá. E, por exemplo, para 1, olha lá no menos 30, no 1 ele já vai dar, já vai explodir. Explodindo quase é infinito. Ó. Já vai indo embora. Certo? E agora, se eu colocar como eu coloquei antes, 0,3, por exemplo, aí ele começa a inverter aqui. Né? Agora ele vai para o sentido negativo aqui do eixo x, ó, certo? E vai descendo aqui, ó, indo embora. Vem, 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 vem. Certo? E vai descendo assintoticamente aqui até chegar ao zero. Lá, né? Em termos de função. Isso aqui já é a função que a gente está analisando, ok? Esperto. Lá. Beleza? E retornando aqui, ó. Olha lá. Continuando, ó. Propriedades importantes, ó. E assim, você precisa saber mesmo assim como andar para frente, certo? Para você resolver qualquer problema de exponencial, tá? Isso aqui vai funcionar tanto para esse caso aqui, quanto para o caso, por exemplo, que você você tem uma exponencial que você está elevando aqui a base aqui por uma fração, certo? Todas essas regras aqui servem para todos os casos quando você está, na verdade, analisando exponenciais. Por exemplo, aqui, ó, pense em A e B, certo? Pense em A e B como sendo reais positivos, tá? Azinhos aqui que eu esses Bzinhos aqui, certo? E M e N naturais. Ó, cuidado, hein? Naturais, hein? Só a partir do zero, tá? Não aceita negativos, não. Valem as seguintes propriedades. Ok? Vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo, ó, se eu tenho uma multiplicação de exponenciais, né? Isso aqui é basicamente uma multiplicação entre exponenciais, né? Lá. A na M vezes A na N, que é igual a A, né? Soma, então, os exponenciais. Então, o que diz, basicamente, é que quando eu estou multiplicando exponenciais cujas bases são iguais, olha lá, ambos aqui têm a base A, certo? O que eu vou fazer? Eu vou manter a base, ok? E vou somar as expoentes, olha lá, certo? Simples assim. Tá? Isso funciona também, ó, na multiplicação, como você vai ver aqui embaixo, ó, na divisão, certo? Isso aqui é a multiplicação. E aqui é a divisão entre exponenciais, ok? Olha lá. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, ó. Eu tenho aqui 5
na 2 vezes 5 na 3, isso aqui é numericamente igual a eu manter a minha base, né, porque é igual, lá, elevado a soma entre 2 mais 3, né, lá. Isso basicamente vai me dar 5 na 5, certo? Então isso aqui, lá, eu escrever assim ou escrever assim, basicamente a mesma coisa, certo? Ah, e na divisão, Matheus? Na multiplicação eu vi que eu posso fazer isso daqui, né? Na multiplicação é a soma, né? E na divisão, qual que é a dela? Vamos lá. Então aqui diz, ó, se eu dividir exponenciais, ok? Cujas bases são iguais, olha lá, tá? De novo, eu mantenho a base, né, e subtraio os expoentes. Tá? Eu creio que a maioria de vocês já saibam disso, né? Se souberem, vão saber agora, ou se não lembram, vão relembrar também, tá? Aqui, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui como sendo 3 na quarta, dividido por 3 ao quadrado. Então, isso aqui é, basicamente, né, mantenho a minha base de novo, que é o 3 elevado a 4 menos 2, certo? Então, isso aqui, basicamente, ele vai ser 3 elevado a 2, tá? Então, isso aqui, na verdade, ó, concluindo a conta, isso aqui dá 9. Então, uma coisa que parece complicadinha, né? De início pareceu complicadinho resolver. Olha lá, simplesmente foi resolvido aqui por essas propriedades. Então são propriedades importantes assim que facilitam a tua vida. Na hora, por exemplo, se você estiver resolvendo questões de Enem, vestibular, na hora da prova, você relembra isso aqui, ó. Às vezes você faz um corte que você não tava percebendo, né? Você faz um cortezinho lá embaixo, assim, você não tava, né, lembrando, você não estava enxergando ali, né? E que se você fizesse, vai facilitar a tua vida, vai te dar mais tempo para resolver o resto da questão. Ok? Então, é isso, ok? Ah, e agora? Perceba um negócio, ó. Eu fiz aqui, ó, multiplicações entre exponenciais e divisões entre exponenciais. Agora é o contrário. Agora eu tenho o mesmo expoente aqui para bases diferentes. A gente vai começar agora a alterar agora minhas bases. O que acontece, por exemplo, se eu multiplico bases diferentes, ó, tá? Aqui com um expoente em comum entre eles? Eu posso dizer que isso aqui é numericamente igual a eu atribuir, ó, veja bem, ó, eu posso atribuir nesses casos, ó, esse meu expoente n a cada uma dessas bases. Ok? É a mesma coisa, que é isso daqui. E manter, acima de tudo, ó lá, o sinal, ó, manter o sinal da multiplicação. Isso acontece também na divisão, ó. Quando eu divido bases diferentes aqui. Tá? Porque tem que ser diferente, né? Se for igual, por exemplo, se for A aqui embaixo, vai dar 1. E aí vai dar 1, né? Então tem que ser diferente, tá? Eu vou atribuir também. Então aqui, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Para ficar bem claro para vocês. Ó. Olha lá. Olha lá. 2 vezes 6 elevado a 5. Ah, eu não sei resolver isso não, Matheus. Ah, vamos tentar outras maneiras. Vamos tentar colocar em outras formas. Ah, esse aqui pode ser escrito tal como 2 elevado a 5, né? Eu vou atribuir o expoente a cada um deles, ó. Vezes 6 elevado a 5. Depois um zero aqui. Elevado a 5. Opa, não quer sair não. 6 elevado a 5, ó lá. Ok? Então é numericamente igual a eu escrever. Né? Isso aqui dá na mesma. Olha lá. Divisão também é a mesma coisa. Ok? Olha lá. Eu tenho bases diferentes, dividindo, né? Isso é importante, mantenho o meu sinal aqui, ok? E atribuo, de novo, a cada uma das bases. Né? No caso aqui não são bases, né? A cada um do numerador aqui, né, e do denominador, esse é meu expoente, ok? E passam a ser bases agora. Né? Lá, então, usando de exemplo, temos, por exemplo, 3 sobre 2 meio, né? Elevado a, sei lá, 4. Isso é igual, numericamente falando, a 3, 4 dividido a 2 na 4. Ok? Então é numericamente igual eu fazer isso. Certo? Então são relações assim que te ajudam a resolver na hora da prova, por exemplo, né? Que às vezes o cara lá que está resolvendo, que fez as questões do vestibular para você, fala assim, ó, se a pessoa que está fazendo a questão, ela não for por esse caminho, né, que no caso seria esse aqui, né, se ela não for por esse caminho, se ela não perceber que
isso aqui pode ser escrito dessa maneira, ela não vai conseguir chegar ao resultado final. Né? Eu já vi isso, já resolvi muitas questões desse jeito. E se você não fizesse um determinado passo ali, como por exemplo, fazer isso daqui, ó, você não conseguiria chegar a sacar a resolução do problema. É por isso que é importante você saber isso aqui como bebe água. Tá? Importante. E aqui, ó, por último, mas não menos importante, ó, essa daqui. Certo? Olha lá. Simples, ó. Se eu tenho. Aqui no caso você pode perceber que é o exponencial de uma exponencial, né? Aqui eu tenho uma exponencial. Tá lá. Uma exponencial aqui que ela está sendo elevada de novo, ó, por um outro expoente. Então, é exponencial da exponencial. Quando eu tenho isso, uma exponencial do exponencial, eu posso multiplicar os expoentes. Certo? E manter a base, né? Que é uma base só, então eu mantenho ela. Ok? Então, um caso, por exemplo, de 5 a 6 elevado a 2. Sei lá, 5 também. Vai. Isso aqui é basicamente, posso multiplicar por 6 vezes 5, isso aqui é 5 elevado a 30. Ok? Ó, isso aqui é importante, porque às vezes você está em algum problema, está resolvendo algum problema, né? De caso com o que eu falei aqui, você está resolvendo algum problema, ó, você tem esses valores aqui em cima, certo? Aí você tem mais vários valores aqui, certo? Vamos pensar assim, tira esse zero daqui. Vários valores aqui, ó, certo? Deixa eu só dividir aqui. Então, por exemplo, aqui você tem esse carinha aqui. Opa! Não, filho. Olha lá. Opa, gente. Vou cortar não, bom que vocês dão uma descansada aí. Olha lá, você tem esses carinha aqui, por exemplo, aí você multiplica por vários valores aqui, ó. Por exemplo, ó. Tem vários valores, imagina que aquilo ali são valores aleatórios. E aqui embaixo, ó, você tem 5 elevado a 30. Tá entendendo, assim? Como é que funciona a questão? Então, assim, se você já percebesse, ó, isso aqui, na verdade, ó, é o mesmo que isso daqui, você já pode cortar, né? E você já fica livre aqui, para você chegar a um valor numérico aqui mais rápido na questão, né? E igual eu falei lá em cima, existem algumas questões que você não consegue resolver se você não manjar isso, porque a pessoa lá que está fazendo lá, criando as questões, ela faz isso mesmo para ver se você sabe fazer isso mesmo, para ver se você sabe essas relações, tá? Então é interessante você saber isso aqui. Ok, beleza? Olha lá, próximo aqui. Olha aqui, ó. E quando há um expoente negativo? Porque até agora a gente já falou sobre expoentes positivos, né? Até aqui no início, ó, eu falei para vocês que era n maior ou igual a 2, mas nada me impede, né, de eu colocar n igual a 0, n igual a 1, n igual a menos 2, n igual a menos 1000, n igual a menos infinito, né? Nada me impede de fazer isso. Vamos lá, vamos agora começar a analisar esses casos em que eu vou mudando esses expoentes, certo? Vamos ver aqui, ó. Opa, aqui, né? Vamos lá. Simplesmente, o que está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho uma base que é elevada por um expoente que ele é negativo, eu posso escrevê-lo dessa seguinte maneira aqui. Certo? A na menos n é simplesmente igual a 1 sobre A na n. Então, basicamente, eu faço o inverso aqui, né? Lá eu pego A na menos 1 e eu ponho o inverso dele aqui, ó. É 1 sobre A na n. Coloco ele embaixo aqui. Basicamente isso. Inverso. Certo? Então, uns exemplos aqui, ó. Assim, parece muito simples, mas na hora de resolver exercícios, igual eu falei, na verdade, não é uma coisa complexa. Exponenciais, essas coisas não são complexos. Né? Na verdade, é que quando você vai fazer os exercícios, é que complica um pouco, porque você tem que observar essas regras aqui, ali dentro nos exercícios, certo? Ali dentro nos problemas. Como eu repito de novo, a pessoa que está fazendo os problemas para você no Enem, ou no vestibular, principalmente no vestibular, ela fala assim, ó, se ele não for por esse caminho, ele não vai conseguir chegar, pelo menos não rápido, no problema, na solução do problema. Então é isso que você tem que pôr na tua cabeça. Entende? Isso aqui é simples, né? Mas a questão é que, será que é simples até o ponto de você estar resolvendo um problema ali na pressão, na hora da prova ali, e saber mudar isso aqui para isso daqui no momento certo, para poder fazer os cortes, para poder... Tá entendendo a questão? Então por isso que a gente tem que ir tendo cuidado aqui, tá? Pra gente decorar isso aqui, não decorar, mas a gente compreender isso daqui e saber quando usar isso. Na hora certa para facilitar a nossa vida. Então olha aqui, ó. Supor, ó.
O meu A é 3, tá? Na menos 2, ok? Poderia escrever isso. Ah, Matheus, não sei resolver, sabe? Olha lá. Dá pra cá, vamos fazer o inverso. Ó. Isso aqui na verdade é 1, numericamente igual a eu escrever dessa maneira, certo? É 1 sobre 9, nono, certo? Veja como é simples, ok? Então, vocês têm que ficar atento mesmo é na hora que você pode usar isso, né? Qual que é a hora estratégica para você fazer isso aqui, para você poder cortar, né? Por exemplo, ó, eu tenho esse mesmo valor aqui, 3 vezes 2, vezes 9, ó, ok? Olha lá, vezes 9. Isso aqui é simples, né? Ó. Tá entendendo onde eu tô querendo levar a cabeça de vocês? Ó? Então, isso aqui ó, eu já sei ó, que eu posso escrevê-lo dessa maneira. Que é 1 sobre 9. Ok? Vezes. Opa! 9. É que é o 9 que já estava aqui. Olha lá. Então aí, barbada. Né? Eu corto aqui. Entendendo a utilidade disso daqui? Ok. Você deve saber. Tá, isso aí dá 1. Ok? Então assim, a gente vai ver mais sobre essas relações aqui, quando a gente, principalmente quando a gente estiver fazendo exercícios na aula de problemas, né? Resolver questões de vestibular e Enem. Mas uma coisa que você pode perceber aqui é o seguinte, quando eu tenho expoentes negativos, certo? Quando eu tenho expoentes negativos a depender da minha base, né, eu sei como é que, por exemplo, como que meu gráfico vai se comportar. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, depois eu vou lá para o gráfico, tá? Não importa com esse desenho feio meu aqui não. Eu tenho aqui, por exemplo, um A que é maior do que 1, vamos supor que o meu A é fixo, ele é igual a 2, né? Então, eu vou ter, ele vai decrescer desta maneira, né? Porque o meu é positivo, então meu gráfico vai fazer isso aqui, tá? Só que quando o meu expoente ele é negativo, né? Quando eu tenho valores de x aqui, ó, negativos, ok? O que que acontece? Né? À medida que, porque se eu posso escrever isso aqui dessa maneira, né? Então, quando eu tenho valores de x negativos aqui, ó, tá? Nessa parte aqui, tá? E que vai aumentando aqui em módulo, vai aumentando, né? Na verdade, vai ficando mais negativo para cá. Tá? Então, à medida que eu vou vindo para cá com esse meu gráfico, o que que eu vou tendo? Na verdade, o que eu tenho como meu gráfico? Como que funciona o meu gráfico? Isso aqui vai ficando o quê? Ficando cada vez menor, né? Então, o que eu tenho é isso daqui, ó. Olha lá, ó. Valores pequenos. E à medida que o quê? À medida que os meus valores de n vão ficando positivos aqui, ó. O que vai acontecendo? Aí eu não preciso fazer isso, não há necessidade de eu fazer isso daqui, nem posso, né? E aí ele só vai aumentando aqui a ad infinito, de modo que vai indo embora. Ah, não entendi esse gráfico aí não. Vamos ver aqui, ó. Ó, é o caso aqui, ó. Ver se eu acertei. Ó, vou colocar a base aqui igual a 2, ó. Certo? Olha lá o que acontece. Né? Por quê? E agora você consegue compreender o porquê disso, ó. Por que aqui fica muito próximo, né? Se você for pegar um zoom aqui, na verdade ele está fazendo uma aproximação assintótica aqui, certo? Ele vai se aproximando muito rapidamente aqui do zero, ó. Mas ainda não vai encostando, lá. Se eu for dar o zoom aqui, ele não está encostando direito, ó. Mas vai encostando. Certo? Mas por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Eu tenho valores negativos de x. E à medida que eles vão ficando mais negativos aqui, ou seja, vão ficando cada vez maiores em módulo, né? Porque na verdade eles estão ficando menores, né? Porque menos 3 é menor do que menos 5. Mas à medida que eles vão ficando menores, né? E quando eu passo por exemplo, esse menos 13 lá para baixo, então na verdade eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 13. Tá entendendo a questão? Né? E aí eu tenho um valor muito pequeno. Né? Então aí por isso que a minha função tem um valor muito pequeno aqui. Então por isso que ela vai tendo esse comportamento assintótico aqui. É para zero aqui. Tá? Nesse caso, para valores de A maior do que 1. Certo? Olha lá. Ok? Aqui ela explode. Aqui à medida que ela fica positiva, né? À medida que o gráfico vai ficando cada vez mais positivo, né? Que é o caso na hora que o x começa a ficar positivo nela, aí ele vai explodindo ao infinito. Ele vai embora. Ok. Lá, entendendo mais o gráfico. Beleza? Vou retornando aqui então. Ó. Tá entendido isso daqui? Tá? Muito importante. Ó, eu vou parar por aqui. Tá?
sem preguiça. Vamos para a próxima aula. Tá? Na próxima aula eu já continuo aqui e está logo acabando. Né? Vamos... Aqui o que a gente vai ver aqui mesmo são essas propriedadezinhas aqui, analisando o gráfico para a gente poder ir associando. Tá? Na próxima aula a gente já retorna aqui com raiz enésima aritmética. Beleza? Vamos lá, vamos forte.